Senhor, porque Ele está na casa nesta noite, e Ele quer ouvir o nosso clamor, a nossa adoração. Ele quer que nós sentimos a presença dEle neste lugar, porque é bom vir na casa de Deus e adorar a Ele, é bom vir na casa de Deus e não ficar apenas ouvindo, mas participar, ser um participante, ser alguém que participa do culto. Nós não fomos convidados apenas para assistir, nós fomos convidados para fazer parte do culto. Quando você adentra daquelas portas para dentro, você faz parte de um adorador. Você veio para ser um adorador a Deus nesta noite, você veio para adorar Ele em espírito e em verdade, e a Bíblia diz que Deus está a contemplar, Deus está a assistir os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade, aqueles que seguem, que obedecem à palavra do Senhor. E nessa noite eu creio que tem muitos adoradores aqui nesta noite. Nessa noite Deus está a contemplar os verdadeiros adoradores que adoram de coração quebrantado. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que eu li faz parte do ensinamento de Jesus, chamado Sermão da Montanha. Já no final do Sermão da Montanha, Jesus ministrou vários ensinos, várias palavras, e aqui ele está dizendo que estas palavras que ele ministrou, para fazer efeito na vida do cristão, precisa ser praticada. Todos nós sabemos, todas as pessoas sabem, que para a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a vida, mudar a situação, mudar a família, mudar pessoas novas, pessoas velhas numa nova criatura. A Bíblia diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a palavra de Deus tem este poder. A palavra de Deus é tida como uma luz que alumia o nosso caminho, é tida como algo que transforma, que muda a nossa vida. E Jesus ministrou todos esses ensinos, e no final do ensino ele vai ministrar, dizer para que todas essas palavras que foram ouvidas, só faria efeito se elas fossem praticadas. E continua sendo assim. A palavra de Deus tem poder para mudar, mas ela precisa ser obedecida, ela precisa ser praticada. Se você vir na igreja todos os dias e ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática, nada vai acontecer na tua vida. Não vai haver um milagre, Deus vai fazer um milagre, não. Deus trabalha em cima da sua palavra, mas a palavra que é ministrada, se você colocar ela em prática na tua vida, se você acreditar, se você for obediente, ela vai fazer uma mudança que você necessita na tua vida. Ela vai fazer a mudança na tua vida, na vida da tua família. Quantas pessoas, ao ouvir a palavra de Deus, já foram mudadas? Quantas pessoas ao assistir a palavra de Deus já foram mudadas? E quantas pessoas ouviram a palavra de Deus, muitas vezes nada aconteceu na sua vida? Infelizmente nós temos muitas pessoas que vêm para a igreja, aceitam Jesus, mas não praticam a palavra, não acontece nada na vida dela. É através da obediência à palavra que nós recebemos a salvação das nossas almas. É através disso que nós somos mudados, somos transformados. É a palavra de Deus que faz-nos nova criatura. Nós nos tornamos uma nova criatura, e uma nova criatura não é aceitar Jesus, vir para a igreja e continuar com os mesmos modos de vida, não. Isso não é nova criatura. A pessoa só fingiu que aceitou Jesus, mas não aceitou. Mas Jesus está dizendo que para fazer efeito, precisa praticar. Para fazer efeito, tem poder de mudança, mas precisa ser praticada, obedecida. E para obedecer a palavra de Deus, muitas vezes tem que renunciar. Tem coisas que como cristão nós não podemos, aleluia, praticar, porque o verdadeiro cristão não pratica essas coisas. A verdadeira mudança, ela acontece de dentro para fora. Ela não é necessariamente só você, aleluia, se parecer com um crente, não. Ela tem que haver uma mudança de dentro para fora. A pessoa é mudada, no interior da pessoa é mudada. A pessoa passa a ser uma nova criatura, no falar, no agir, no vestir, de todas as formas, a pessoa se torna uma nova criatura. Aleluia. E Jesus disse para Nicodemo, um homem que conhecia toda a palavra, ele disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E como é que nasce de novo? Através da palavra, através da água, que é a palavra que transforma a nossa vida.
Se nós não formos mudados pela palavra, nós nunca vamos ser nova criatura. Nós vamos até estar na igreja, vamos até participar do grupo, vamos até cantar, mas nada vai acontecer na nossa vida. Pergunto para vocês, por que muitas vezes tem irmão na igreja que está na igreja e fica falando mal dos outros, fica falando mal das pessoas, porque não é nova criatura. Ele veio para a igreja, veio para o evangelho, mas o evangelho não entrou nele. A palavra que muda não entrou, ele não permitiu que a palavra mudasse. E Jesus está dizendo, para mudar, precisa praticar. Para mudar, precisa obedecer. Para mudar, para ser uma nova criatura, tem que receber a palavra no coração. E a palavra se encarrega de fazer a mudança necessária. Muitos irmãos estão aqui e dariam o testemunho, se fosse dada a oportunidade, que um dia era de uma maneira, mas a palavra de Deus mudou a sua conduta. E ele hoje é um cidadão útil à sociedade. Era pessoas, aleluia, que dava trabalho para a sociedade, mas foram mudadas pelo poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus está apresentando aqui, aleluia. Ele diz, todo aquele, pois, que escutas estas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia. Jesus está ensinando aqui para dois públicos, aleluia, para aqueles que escuta e pratica. Ele está identificando dois grupos aqui. Um que identifica a palavra e pratica, e o que identifica e não pratica. O cristianismo, irmão, o ensinamento de Jesus, não há meio termo. Ou você é ou você não é. Não dá para ficar em cima do muro. Você pode até ficar por um tempo, mas Jesus vai vir e você vai ficar. Apocalipse no capítulo 3, a Bíblia, Jesus falando a uma igreja, ele diz, quem dera que você fosse quente ou frio, porque morno não serve. Pessoas indecisas não servem. Ou você é crente de verdade, ou você é frio de vez, porque, aleluia, porque morno, indiferente, está, tanto faz ser como não ser. Ele vem na igreja, mas não sente a presença de Deus. O Espírito Santo fala, mas ele resiste ao poder do Espírito Santo. Ele resiste à palavra de Deus. Ele fica com o coração duro e não permite que a palavra entre, não permite que a palavra quer mudar. Jesus quer fazer a mudança necessária na vida dele, mas ele vem na igreja, ele se alegra na igreja, ele até ouve, mas vai embora e continua nas mesmas práticas. E não há mudança nenhuma na tua vida, só mudança nas nossas vidas, quando nós arrependamos dos nossos pecados e passamos a não praticar mais. Essa é a mudança que o Evangelho provoca na nossa vida. Senão você vem aqui, escuta o louvor, senta a presença, mas vai embora e nada muda, porque você não se arrependeu. A palavra do Senhor não é uma mágica que faz aqui e já transforma você, não. Você precisa renunciar para a palavra fazer efeito nas nossas vidas. Precisamos renunciar. Então não há meio termo, não dá para ficar em cima do muro. Então aqui tem dois fundamentos que Jesus falou. Dois fundamentos. Ele vai dizer que existem dois fundamentos. Qual que é a semelhança sobre esses dois grupos de pessoas? Qual que era a semelhança entre eles? Ambos tiveram a oportunidade de ouvir a palavra. Ambos ouviram a palavra. Todos eles escutaram a palavra. Todos eles estiveram na igreja. A igreja de hoje continua sendo assim ainda. Muitas pessoas estão na igreja. Uns praticam e outros não praticam. E Jesus está dizendo que aqueles que praticam é como aqueles que edificam a sua casa sobre algo sólido. E aqueles que não praticam é como se edificasse a sua casa sobre um solo que não tem resistência. Mas a semelhança entre eles, os dois, ambos tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do reino de Deus. Não foi Jesus não está dizendo aqui que faltou pregar a palavra para ninguém. Ele falou, aqueles que escutam estas minhas palavras e põem em prática. Então essas pessoas que Jesus está se referindo, é aquelas que ouviram a palavra. É aquelas que tiveram a oportunidade de sentar e ouvir Jesus falar, e ouvir as belas mensagens de Jesus que tocava no íntimo das pessoas.
Mas tinha esse grupo que ouviram e não deram oportunidade. Mas a semelhança entre eles é que ambos ouviram a palavra do reino de Deus. Segunda semelhança entre eles, os dois procuram lugar para construir a sua casa. Os dois procuram lugar. Todo homem procura lugar para edificar a sua vida. Todo homem está procurando lugar. Agora, o diferencial vai ser o que você faz com aquela palavra que você ouviu. Com a palavra que você ouviu. Por que que a palavra mudou aquela pessoa e não mudou essa? Porque aquela colocou em prática e essa não colocou. E Jesus só se responsabiliza para aqueles que são obedientes à palavra. A palavra só muda para aqueles que são obedientes. Tem pessoas que vai ouvir e nada vai mudar, porque elas não abrem o coração para Deus trabalhar. Elas não deixam, elas são resistentes. A Bíblia diz, se alguém ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Por quê? Porque muitas pessoas, a palavra de Deus, que é como um martelo, diz a Bíblia, que esmiuça a pedra do coração. Mas tem pessoas que são resistentes, eles não deixam. Então a semelhança entre eles era que ambos tiveram a oportunidade de ouvir e que todos estavam procurando lugar para construir. Não é assim? Todo homem não está procurando um lugar para edificar a sua vida. Todo homem está procurando, um procura em caminho certo, outro procura em caminho errado, mas a multidão de Jesus ouviram a mesma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todo homem procura lugar para conduzir a sua vida, para conduzir o seu caminho. Todos estão procurando lugar. Terceiro lugar, os dois construtores enfrentam problemas. Aleluia. Segundo a palavra de Jesus aqui, aleluia, todos estão sujeitos a problemas. Todos estão sujeitos. Qual vai ser a diferença? É onde você edifica a tua casa. É onde você edifica. Onde espiritualmente você edifica a sua casa. Onde você está edificando a tua casa? Na palavra de Deus? Ou na conversa de alguém? Ou em doutrinas erradas? Ou em palavras que não são palavra de Deus, nem palavra de Jesus? Tem pessoas que edificam a sua vida em coisas que não agrada a Deus, em coisas que não são de Deus. Mas quando vem a dificuldade que vem para todo mundo, vem para quem ouve e pratica, e para quem ouve e não pratica, a dificuldade vem para todos. Mas qual é a diferença? Aqueles que foram edificar as suas casas sobre a rocha que simboliza Jesus, esses vão resistir às adversidades da vida, esses vão passar pela luta glorificando a Deus. Mas aqueles que não edificam a sua casa, aí começam os problemas, aí despenca tudo, aí acaba tudo, aí divide a família, aí acaba tudo. Por quê? Porque não tem solidificação na sua casa. A sua casa não tem estrutura sólida. Até parece que é uma casa bonita, até parece que é uma casa organizada, mas quando vem a luta, a casa é desmanchada. Louvado seja o nome do Senhor. Todo homem está sujeito às adversidades da vida. Ser prudente não isenta de problemas. Todos temos problemas. Aleluia. Onde é que estamos edificando a nossa casa? É sobre a palavra de Deus? A nossa família? Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Desde criança nós temos que ensinar no caminho que deve andar. A palavra que vai mudar nossas vidas. A palavra que vai nos transformar e nos preparar para ir para o céu. Você quer morar no céu? Então construa a tua casa sobre a palavra de Deus. Construa a tua casa sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos de Deus, sobre os ensinamentos da palavra de Deus. Você vai ter uma vida, você vai ter dificuldade sim, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se a tua casa estiver edificada sobre a rocha, que é Jesus, com certeza vai vir vento, com certeza vai vir tempestade, mas você está seguro e você tem um socorro bem presente na hora da angústia. O salmista disse, olho para os montes, de onde me virá o socorro? Ele disse, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro, ele vem de Deus, quando você está com a tua vida em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Semelhança entre eles.
E quais são as diferenças entre eles? A prática da palavra ouvida. Aleluia. Qual a diferença entre um crente que ouve a palavra e um crente que não ouve a palavra? E não pratica a palavra. Se você vê uma pessoa crente, que ele anda por aí, fazendo coisas que agradam a Deus, ele não pratica a palavra. A casa dele não está edificada sobre a palavra que é Cristo. A casa dele não está edificada sobre Jesus. Ele diz que é, mas não é. Ele diz que é cristão, mas não foi mudado. Ele diz que é cristão, por isso que muitas vezes pessoas apontam, pessoas que estão na igreja e dizem, mas aquela pessoa é pior do que as pessoas do mundo, porque ela construiu, ela ouviu a palavra, mas não colocou em prática, ela construiu a sua casa sobre algo que não é sólido, sobre areia. Então essas pessoas não tiveram mudança nas suas vidas. A principal diferença entre os ouvintes é a prática da palavra que ouviu. É a prática da palavra que vai fazer a diferença. É a prática da palavra nas nossas vidas. Na vida do adolescente, na vida do irmão, da irmã, do jovem, nas nossas vidas, dos casais. A prática da palavra vai fazer. É como se você estivesse construindo uma casa edificada sobre uma rocha. Aqui nós construímos casas lá no Oriente Médio. Deve ser da mesma forma. Eles construíam casa e eles precisam achar um lugar sólido para edificar as paredes, porque se não edificar sobre algo sólido, quando vê o vento vai derrubar. Aqui, nos solos aqui do estado de São Paulo, a gente constrói casa fazendo coluna, colocando viga bem funda, depois coloca uma sapata, depois da sapata e coloca uma viga, ligando todas as colunas, e só assim a nossa casa vai estar bem segura. Então Jesus está dizendo que você tem que construir a tua vida espiritual sobre uma base sólida. Trazer a família para a igreja é construir a casa sobre a rocha. Vir para a igreja ouvir a palavra é construir a sua casa sobre a rocha. Estar estudando a palavra de Deus é construir a sua casa sobre a rocha. Sair aí pregando a palavra e praticando a palavra é construir a sua vida sobre a rocha, a sua vida espiritual sobre a rocha. E você vai sempre estar presente. Por isso as pessoas vêm na igreja e depois voltam na igreja e vê aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquele jovem, aquele obreiro na igreja. Ele nunca sai da igreja. Mas por quê? Por o vento dele foi mais forte? Não, é porque a casa dele tinha resistência. A casa tinha resistência. Aí Jesus disse que aquele que constrói a casa sobre a areia, aparentemente a construção não vai ter diferença externa, né, irmão Marlon? O engenheiro Marlon ali. Externamente não vai ter diferença. As casas vão ser, quem olha de fora não vai perceber a diferença. Você olha, às vezes, nas pessoas, né, irmã Jessiane? Você não vê a diferença. Aleluia. Mas você olha e você diz, aquela está construída sobre a rocha. Mas de repente ele some da igreja, de repente passa um vento e ele vai embora da igreja, ele cai, porque a casa dele não estava construída, mas aquele que está construído sobre a rocha, ele tem resistência. Veio o vento bate, mas a casa tem estrutura firme, nunca vai cair a casa dele, porque está firmado sobre a rocha, e a rocha é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Aleluia, a hora que vem o vento, não consegue, a areia não segura. A areia não tem resistência, qualquer vento derruba. Aquela casa que era muito bonita, ela cai. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, o futuro da casa. Qual que é o futuro de uma casa construída sobre a rocha e um futuro de uma casa construída sobre a areia? Ambas foram construídas, ambos são casa. Mas qual é o futuro das casas? Uma fica firme, porque está construída sobre a rocha. A outra vai cair quando vier o vento, quando vier a tempestade, quando vier o temporal, vai cair, porque está firmado sobre a areia. Louvado seja o nome do Senhor.
O que vai determinar o sucesso da nossa vida é o lugar que construímos a nossa casa. O que vai determinar o sucesso da tua vida espiritual é o lugar que você está construindo a tua casa. Tem base em Jesus? Tem base em Deus? Então você vai vencer todas as dificuldades da vida. Jesus vai te dar força. Quem constrói uma casa sobre a rocha vai ser com mais dificuldade. Vai ter que cavar mais, vai ter que achar rocha. Fala de trabalho, de esforço. Fala de compromisso. Fala de não querer as coisas tão fáceis, né, irmão Moabe, um pedreiro ali, irmão Moabe. Quem constrói a casa sobre areia, talvez vai construir mais rápido a casa, mas vai ter só aparência, não vai ter resistência. Os ferros vai ser menor, o material não vai ser de qualidade. Está falando de renúncia. Para construir a casa sobre a rocha que é Jesus, tem renúncia. Demanda esforço, responsabilidade. Demanda compromisso com a obra de Deus, compromisso com Deus. Mas vale a pena construir a casa sobre algo sólido. Sobre a palavra de Deus. A nossa vida espiritual estando estruturada sobre a palavra de Deus, você vai ter sucesso na vida. Você vai ter dificuldade, mas Jesus vai estar do teu lado te ajudando. A tua casa nunca vai cair, porque Jesus vai dar vitória. Mas aquele que estrutura a sua casa sobre areia, ele não deu ouvido espiritualmente à palavra de Deus. Ele não colocou em prática a palavra de Deus. Aleluia. E Jesus diz em Mateus capítulo 24, 35, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando obedecemos a palavra de Jesus, colocamos em prática nas nossas vidas. Por mais que as pessoas digam, mas não precisa fazer assim, não precisa construir com tanta estrutura assim, não precisa estar na igreja todos os dias, não precisa estar na escola dominical aprendendo a palavra de Deus, não precisa ir ao culto todo dia. Para que se dedicar tanto? Você está construindo a tua casa sobre a rocha, mas tem pessoas que acham que não necessita. Necessita sim, porque quando vir a tempestade, você está firme e a sua família na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus está ensinando, aleluia, que aquele que edificou a sua casa permaneceu na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A sua família se tornou vitoriosa. A família se tornou vitoriosa. Mas aquele que não deu ouvido à palavra de Deus, que não praticou a palavra de Deus, ele está aqui por um tempo, mas logo a casa dele vai cair, porque não tem firmeza. E aquele que não é verdadeiro não permanece na casa do Senhor, diz a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos ficar com esta palavra nesta noite, irmãos. Aleluia. Escolha o lugar certo para construir a tua casa. Aleluia. Faça uma base bem sólida. Aleluia. Não vai na conversa de alguém, vai na palavra. Não é a palavra do pastor que vai fazer a diferença, não. É a palavra de Deus. Não é a palavra da igreja que vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai mudar as nossas vidas. É ela que muda, ela tem o poder de mudar as nossas vidas. Ela tem o poder de mudar a vida do adolescente, do jovem, do irmão, do irmã. É ela que tem o poder de fazer. Ela que vai mudar as nossas vidas. Então o futuro da tua casa, quando você constrói a sua casa sobre a rocha, você fica despreocupado. Agora quem constrói sobre a areia já fica preocupado quando vê o vento, quando vê a chuva. Mas quem constrói a casa sobre a rocha está firme. Quem edifica a sua vida sobre Jesus, vem luta, vem tempestade, o mundo se levanta, o sistema se levanta, mas você está na presença de Deus firme, adorando aquele que é digno de todo louvor. Vamos colocar de pé nesta noite, igreja. Chamar a nossa irmã Gessiane para estar louvando ao Senhor. Aleluias.
Louvado seja o nome do Senhor. Fique com esta palavra nesta noite. Construa a tua casa edificada, aleluia, sobre a rocha que é Jesus. Pratica a palavra de Deus, seja um ouvinte praticante. Não escute só a palavra e depois vá embora e esqueça da palavra como ouvinte esquecido. Pratique a palavra de Deus nessa noite. Fique com esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que esta palavra, meu Deus, ela possa adentrar em nossos corações e que possamos sentir, Pai, a responsabilidade de cada dia estar nos aproximando do Senhor em obediência à Tua palavra. Pai, se entrou alguém nesta noite aqui que está precisando de um milagre, que está passando por tempestade na vida, Pai, entra com a providência, Pai, faz ele entender que é a obediência à Tua palavra que vai nos trazer vitória. Quer ser fiel ao Senhor que vai nos trazer vitória, quer ser fiel ao Senhor que as nossas vidas vai ser estruturada, quer ser obediente ao Senhor que as nossas famílias vão ser abençoadas. Abençoa todos os teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus.